Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos finalizar os nossos estudos de ótica. Vamos ver uma parte da ótica conhecida como ótica geométrica. A partir das análises geométricas de como a luz se propaga e dos princípios que tratam aí a propagação da luz, nós vamos ver formação de imagens e alguns instrumentos bastante interessantes como espelhos e lentes. Vamos lá? Nós vamos começar a aula de hoje falando dos princípios que regem aí a propagação da luz. Nós temos três princípios: a propagação retilínea da luz, a reversibilidade dos raios de luz e a independência dos raios de luz. Na propagação retilínea da luz, nós vamos ver que quando a luz se propaga num meio homogêneo e transparente, ela vai caminhar aí de maneira retilínea, sem sofrer desvios. Este efeito é bastante interessante, né, para a gente perceber a formação de imagens ou mesmo como é que vão se comportar os materiais diante de uma fonte de luz. Quando a gente pensa aí, né, nessa propagação retilínea, tem vários exemplos do dia a dia, como o da figura, né, que vai mostrar a luz passando pelas frestas de uma janela ou de uma porta, e dá para a gente perceber certinho, né, ela caminhando em linha reta. O segundo princípio aí de propagação da luz é a reversibilidade. No princípio da reversibilidade, a gente vai ver que a luz pode percorrer uma determinada trajetória, um determinado caminho, e pode haver também aí, né, um raio de luz que percorra este caminho ao contrário, como se ela conseguisse ir e voltar, né, pelo mesmo caminho. Esse efeito é bastante simples de ser percebido quando nós estamos na frente de um espelho. Se uma pessoa enxergar a outra através de um espelho, essa segunda pessoa provavelmente vai enxergar a primeira por conta dessa reversibilidade dos raios de luz. Há um raio de luz que foi por uma trajetória formando a imagem da primeira pessoa, e há um raio de luz que volta por essa trajetória formando a imagem da segunda. Este é o princípio de reversibilidade dos raios de luz. E por fim, tem o princípio de independência entre os raios de luz. As trajetórias entre os raios de luz, né, entre dois ou mais raios de luz, são independentes e elas podem se cruzar sem causar uma influência, né, uma interferência entre os dois. Elas não vão interagir entre si. Esse princípio é bastante fácil de perceber nos holofotes, né, nos canhões de luz. Aí, quando a gente tem um espetáculo, a gente consegue que diferentes fontes de luz iluminem diferentes partes do palco, né, sem que uma luz cause interferência ou influência na outra, e por conta deste efeito, né, dessa independência desses raios luminosos, é que isso é possível. Após o nosso conhecimento sobre os princípios de propagação da luz, nós vamos estudar o primeiro instrumento, que é a câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício é o princípio, a base do princípio das primeiras câmeras fotográficas, né, de projetores que nós conhecemos. Quando a gente tem uma estrutura, né, que funciona aí como câmara escura, né, ela tem um orifício pequeno por onde entra a luz. No anteparo desta câmara, né, numa das paredes dessa câmara, será formada a nossa imagem. Como é que isso é feito, né? Pelos princípios de propagação retilínea da luz e de independência dos raios luminosos, nós teremos aí os raios de luz que saem do nosso objeto, entram lá no nosso orifício da câmara escura e vão se encontrar no anteparo, que é a parede da câmara escura de orifício. É lá que a imagem vai ser formada. Se a gente observar a distância que nós temos aí entre o objeto e a câmara escura, que eu vou chamar de DO, distância do objeto, a profundidade da câmara, que eu vou chamar de DI, a distância do orifício, né, que é aqui, em relação à nossa imagem, vai ser a distância da imagem. Se a gente pensar no tamanho do objeto e no tamanho da imagem, a gente consegue relacionar essas quatro grandezas aí através da figura geométrica que nós formamos aqui, ó. Se a gente pensar que aqui nós temos um triângulo, mais ou menos assim, né? Um triângulozinho aqui. E aqui nós também temos um triângulozão, mais ou menos, né? Bem tortinho aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, esses dois triângulos são semelhantes. Eu consigo comparar este lado aqui, que é o tamanho do objeto, com o tamanho da imagem, e este lado aqui, que é a distância do objeto, com este ladozinho aqui, que vai ser a distância em relação à imagem. Com isso, com essa semelhança de triângulos, nós vamos cair na seguinte relação para a câmara escura de orifício: o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem,
vai ser igual à distância que o objeto está da câmara escura, dividido pela distância do orifício até a parede, lá até o nosso anteparo, que é a profundidade da câmara escura. Assim, nós conseguimos descobrir, né, o tamanho da imagem formada, o tamanho do objeto que nós temos, ou mesmo a distância que a gente tem que colocar a nossa câmara escura para formar uma determinada imagem, né, a partir do objeto dado. Certo? Nós vamos fazer um exemplo para treinar um pouquinho estes conceitos. Então, aqui ele fala assim, ó. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento. Essa é a profundidade da câmera. A profundidade da câmera vai nos dar a distância do orifício da câmera em relação ao anteparo, que é onde forma a imagem, então é a distância da imagem. A uma distância de 30 metros da árvore. Essa é a distância que essa câmera está do objeto. Sabendo que a imagem tem 10 centímetros, esse é o tamanho da imagem, ele quer que a gente descubra a altura da árvore, ou seja, o tamanho do objeto. Nós já vimos pelo desenvolvimento teórico que há uma relação entre objeto, tamanho do objeto, tamanho da imagem, distância que a câmera está do objeto e a distância que é formada a imagem em relação ao orifício da câmera. Então, nós temos essa expressão, ó, tamanho do objeto pela imagem, distância que o objeto está da câmera escura, e a distância que a imagem é formada. Aí eu vou substituir tomando cuidado de passar o que é centímetros para metro, uma vez que as respostas estão em metros também, né? E a distância lá do nosso objeto também está em metros. Então, o tamanho do objeto é o que eu quero descobrir. O tamanho da minha imagem é 10 centímetros, que é 0,1 metro. A distância que estamos do objeto é de 30 metros, né? 30 já estava em metros. E a distância que nós temos aí em relação à imagem, que é a profundidade da câmera, é 20 centímetros, vai ser 0,2. Vou multiplicar em cruz aqui, vai ficar 0,2 ó. Isso aqui vai ser igual a 3. E vou passar esse 0,2 dividindo, ó. Então, vai ficar 3 dividido por 0,2, lembrando que já vai sair em metros, né? Nós passamos tudo para metros. O tamanho do nosso objeto é de 15 metros. Então, tá aqui, na letra B. Então, para conseguir obter uma imagem de 10 centímetros, nós vamos colocar essa câmara escura a 30 metros do nosso objeto, sabendo que ela tem 20 metros de profundidade, esse objeto vai ter aí 15 metros, que no caso é uma árvore, ok? Nós vamos estudar também os fenômenos de sombra, umbra e penumbra. Quando nós temos um obstáculo que está na frente de uma fonte de luz, que é uma fonte extensa, né? Por conta do princípio de propagação retilínea da luz, esse obstáculo, né, ou esse objeto, pode causar aí um impedimento da passagem de luz para outras regiões. Então, se a gente observar esse tipo de acontecimento, há a formação de sombra, né? Então, quando nós estamos caminhando, dependendo da direção que o sol nos ilumina, há a formação de sombra, onde o nosso corpo causa impedimento de se passar os raios de luz. Quando a gente tem na sombra análise das regiões pela quantidade de luz, nós temos duas definições, umbra e penumbra. A umbra é a região da sombra onde há praticamente ausência de luz, não passa realmente a luz, e a penumbra há aí uma passagem parcial da luz. Dá para a gente ter pouca visibilidade na penumbra, mas nenhuma visibilidade, né, quase que escuridão total na umbra. Se a gente observar a imagem, nós temos aqui um exemplo de eclipse solar. No eclipse solar, a organização dos astros aí, né, com a Lua entre o Sol e a Terra, e há regiões da Terra que a Lua fica numa posição onde nós observamos a umbra, vai ser o nosso eclipse total. A gente não observa, não consegue enxergar aí a nossa fonte de luz, que é o Sol, não passa luz, né, por conta da posição em que a Lua se encontra. Nessa posição de umbra, a iluminação que nós temos é a iluminação artificial da própria região, porque em relação à fonte de luz natural, nós temos escuridão. Nas regiões onde há eclipse parcial, onde a gente enxerga parcialmente, né, o céu, o Sol sendo recoberto aí pela Lua, pela posição em que a Lua está, é a região em que há passagem aí, né, de uma pouca quantidade de luz, ou de uma parcela da luz, então a gente fala que é parcial esse eclipse,
essa posição da Lua acaba deixando passar um pouquinho de luz, é a região de penumbra, né? E onde a gente observa aí o encobrimento parcial do Sol. E agora nós vamos ver alguns instrumentos ópticos que aproveitam os dois fenômenos que nós estudamos, a reflexão e a refração. O primeiro instrumento que nós vamos estudar são os espelhos. Nós vamos ver o espelho plano e o espelho esférico. Então, o espelho é uma superfície polida, onde há aí, né, uma superfície bastante uniforme e a luz vai ter ali uma reflexão regular. Num espelho plano, né, nós temos aí uma superfície plana, onde acontece essa reflexão regular, e nós teremos uma imagem formada aí, que vai ser uma imagem simétrica em relação ao objeto, de mesmo tamanho que o nosso objeto, e ela vai aparecer aí de maneira enantiomorfa. O que isso significa? Ela vai ser simetricamente invertida, é o que a gente chama de imagem espelhada. Isso tudo acontece porque quando a gente coloca uma imagem na frente de um espelho plano, essa imagem vai se formar atrás do espelho, a mesma distância que nós estamos do objeto. Então, se eu falar que eu estou a 2 metros do objeto, a minha imagem vai se formar atrás do objeto, também 2 metros. O fato dela se formar atrás do objeto faz com que ela seja considerada uma imagem virtual. Como ela é aí, né, tem a mesma orientação que o nosso objeto, ela é direita, e ela vai ter, então, ela vai ser simetricamente invertida ou enantiomorfa em relação ao nosso objeto, né? Se a gente colocar aqui nas três dimensões, a gente vai ver que só um dos nossos vetores de dimensão muda de sentido. Por isso que a gente tem aí essa imagem como se fosse espelhada. O que é importante do espelho plano? A gente ter a ideia de como essa imagem é formada, as características dessa imagem e das aplicações, né? Então, nós temos aí o espelho plano é muito utilizado em casa, em lojas, né? Para a gente observar a nossa imagem, né? Ou em situações onde a gente precisa ter aí algum tipo de efeito por conta da presença de um espelho, né? Então, fica aí o tipo de imagem que um espelho plano nos fornece. Nós teremos também os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são superfícies esféricas. Geralmente a gente pega uma esfera e corta uma calota para ter aí essa parte, né, como o espelho esférico. Nós podemos ter duas superfícies diferentes no espelho esférico, uma que é convexa, onde a parte espelhada é a parte de fora, da nossa circunferência, e outro que é côncavo, onde a parte espelhada é a parte de dentro da nossa circunferência. Os dois espelhos esféricos nos fornecem imagens diferentes. No espelho côncavo, o tipo de imagem depende da posição do objeto em relação ao espelho, e no espelho convexo a gente tem sempre o mesmo tipo de imagem formada, o que ajuda a escolher esse tipo de espelho para o tipo de aplicação que a gente quiser. Aqui está a representação gráfica dos nossos espelhos esféricos. Como é que a gente representa um espelho, né? Isso vale para qualquer tipo de espelho. A gente faz a superfície, né? No caso aqui, eu vou fazer um espelho convexo, como da primeira imagem, e coloco esses risquinhos para mostrar que é a parte que não é espelhada. Então, a parte de trás aqui desse espelho não é espelhada. Isso quer dizer que a região aqui da frente é espelhada, e esse é um espelho convexo. Quais são os elementos importantes de um espelho esférico? O vértice, que é o ponto aí mais externo em relação à nossa circunferência, o centro de curvatura, que vai ser o centro da circunferência, né? Se a gente der a voltinha aqui, formar uma circunferência com esse espelho convexo aqui, está o centro dessa circunferência. Então, desse centro de curvatura até o vértice, nós temos o raio da circunferência, e nós temos o foco aí do nosso espelho, que é a metade desse raio, né? São valores que são importantes para a gente entender o tipo de imagem formada. No espelho convexo, nós temos uma imagem que é virtual, direita e menor. São espelhos que ajudam a aumentar o nosso campo visual. Só tem esse tipo de imagem formada em espelho convexo e eles geralmente são utilizados naqueles espelhos redondos que ficam em cima de lojas ou de supermercados para aumentar o campo visual de quem está cuidando da segurança desses lugares. Aqui nós temos na segunda imagem, né, um espelho côncavo. Também tem os elementos aí de vértice, foco e centro de curvatura.
Só que agora a nossa face espelhada é a face de dentro da nossa circunferência, por isso que ele é côncavo. E o tipo de imagem formada no espelho côncavo depende da posição do objeto em relação ao centro de curvatura e em relação ao foco. Aqui tem um espelho côncavo, né? A nossa imagem aqui representando um tipo de espelho côncavo. Nós temos aí, né? Podemos formar imagens virtuais ou reais, lembrando que no espelho a imagem virtual é atrás do espelho, a imagem real é na frente do espelho. As imagens invertidas ou direitas, né? E maiores ou menores, e no espelho côncavo é possível formar qualquer um desses tipos por conta da posição que o objeto vai assumir em relação ao espelho. No ensino médio, a gente vai estudar cada um desses tipos de imagens formados, nós vamos desenhar e ver aí a posição que o objeto assume em relação ao espelho e qual tipo de imagem formada. No espelho convexo, como eu falei, né? Olha lá aqueles espelhos redondões que ficam aí, né, numa altura em relação a um determinado estabelecimento, uma loja, um supermercado, e eles ajudam aí a ampliar, então, né, o campo visual. E nós vamos ver as lentes, né? As lentes vão nos ajudar a estudar o fenômeno de refração. Então, através da lente, a luz passa, né? E acontece dois tipos de efeitos de refração. Lentes que são convergentes vão converger aí os pontos, né? Os raios de luz para o mesmo ponto. E as lentes divergentes, elas vão aí dispersar, né, os raios de luz para pontos diversos. Nós temos aí, né, instrumentos onde a luz converge, né, para o único ponto, que é o foco dessa lente. A gente tem a possibilidade de utilizar essa propriedade das lentes convergentes para diferentes instrumentos, né, para os óculos, para as lupas. Sabe aquele desenho que a pessoa fica mirando lá no sol para tentar queimar um determinado ponto ali usando uma lupa, né? Tá convergendo toda a energia dos raios solares num determinado ponto, que é o foco, e consegue, né, com essa energia produzir ali algum tipo de chama. Aqui nós temos então uma lente que é convergente, vai juntar, vai converger todos esses raios de luz para o único ponto, que é o foco. Na lente divergente, esses raios de luz, né, que incidem pela lente, eles vão se afastar, eles vão se espalhar em direções opostas. A gente vai ter uma característica bastante interessante para as lentes, porque nós estamos observando a refração. Então, o raio de luz atravessa o meio da lente. E uma coisa bastante interessante que nos ajuda a diferenciar se a lente tem perfil convergente ou divergente são as bordas. As lentes convergentes têm bordas finas, geralmente esse formatinho aqui, né, de lente, de borda fina, mais ou menos assim, e as lentes divergentes têm bordas grossas, assim como da nossa figura, mais ou menos assim, né? E aqui a gente vai também ter aplicações diferentes aí, né? Em relação às lentes divergentes, se a gente quiser ampliar também aí a questão do campo visual, como a gente faz nos olhos mágicos que a gente coloca nas portas, né, de apartamentos, de residências, a gente tem ali um tipo de lente que é uma lente divergente. Nós vamos finalizar a aula de hoje conhecendo um pouquinho da ótica relacionada à visão. Quando a gente observa a estrutura do nosso globo ocular, partes do nosso olho são extremamente importantes para a formação da imagem. Quando a gente observa, nós temos aí a córnea e o cristalino. São regiões do nosso olho, né, que vão funcionar como a lente do nosso olho. A córnea é a região ali, né, mais externa ao nosso olho, que é a proteção, é a parte transparente, né, que vai proteger aí o nosso olho, e junto com o cristalino, vai ter a função de focar aí, né, a quantidade de luz necessária, né, através da pupila, para a formação da imagem lá na nossa retina. Então, a córnea vai ser essa proteção transparente. Nós vamos ter ali a íris, onde se localiza a pupila, que é a região que controla a entrada de luz, e em seguida o cristalino. O cristalino é uma estrutura gelatinosa, né, que funciona como uma lente do nosso olho. Por conta dos músculos ciliares, essa lente vai mudando a sua vergência, né, a questão do ajuste para melhorar a imagem, né?
a nitidez da imagem formada e ela funciona como uma lente convergente. Ela vai fazer com que os raios de luz vão se converger aí, né? Lá para a retina e lá que será formada a nossa imagem. A imagem formada no globo ocular sempre é na retina, né? Para um olho normal, né? Saudável. Ela é invertida, menor e real. Nós temos aí a interpretação, né, dessa imagem levada até o nosso cérebro pelo nervo óptico, e aí sim, na interpretação, essa imagem é voltada aí, né, para o lado certo. Então, não é que os objetos estão de ponta cabeça, né, não é isso. É que a imagem formada no globo ocular é invertida e na hora de haver aí a interpretação e as informações enviadas ao cérebro é que essa imagem se torna direita. Quais são os possíveis problemas de visão que nós podemos encontrar? A miopia e a hipermetropia. Na hipermetropia, nós temos a formação da imagem atrás da retina, assim como no nosso exemplo aqui, ó. Então, a imagem está se formando atrás da retina. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de enxergar de perto. As pessoas com hipermetropia têm dificuldade de enxergar de perto. A gente vai usar para a correção deste problema visual uma lente convergente. Então, a gente usa lá uma lente convergente, aí o oftalmologista vai analisar qual é, né, o grau ou a divergência dessa lente. E junto com o cristalino, a gente converge os raios de luz, o cristalino converge para por uma segunda vez aí, né, trazendo a imagem mais para frente e aí ela se forma certinho na retina, corrigindo este problema visual. Então, na hipermetropia, a imagem, ao invés de se formar na retina, ela se forma atrás da retina. Usando uma lente convergente, a gente tem um ajuste dessa posição, e aí a nossa imagem passa a se formar novamente na retina, né? E essa correção sempre é com uma lente convergente. Na miopia, que é um segundo problema aí visual, nós temos a formação da imagem antes da retina. Então, a nossa dificuldade é de enxergar objetos que estão mais longe, né? Então, enxergar de longe se torna uma dificuldade para as pessoas que são míopes. Como é que a gente faz uma correção, né? Como é que a gente joga essa imagem lá para se formar de novo em cima da retina? A gente usa uma lente divergente. Então, vai ter aí, né, a divergência dos raios de luz, o cristalino converge, né, esses raios, porque é o perfil aí, né, do cristalino de atuar como uma lente convergente, e aí eu jogo essa imagem mais para trás, ela vai se formar certinho em cima da retina. Aí a gente tem a correção para o nosso problema visual de miopia. Então, na miopia, a imagem se forma antes da retina e a gente corrige usando uma lente divergente. Essa lente, o grau, né, ou a divergência dessa lente sempre é analisado por um oftalmo, pensando aí, né, nos ajustes para a melhor nitidez da imagem formada. Pessoal, na aula de hoje nós vimos os principais conceitos de ótica geométrica baseados nos princípios de propagação da luz. Os conceitos teóricos dessa aula estão nas páginas 74 a 86 e eu vou deixar os exercícios de 4 a 6 das páginas 79 e 83 e de 5 a 10 das páginas 88 e 89 de tarefa. Façam com carinho, com atenção, com muita dedicação que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, e aqui eu vou deixar, não podia finalizar essa aula sem trazer aí um caso verídico, né, sobre as lentes divergentes, por que as pessoas que são míopes não gostam de ir no zoológico, porque elas usam lentes divergentes, não de ver bichos. Um beijo cheio de alegria e de humor, e até a próxima!